Salve, salve! Alunos da OBA, estudantes da astronomia, astronáutica e ciências espaciais. Vamos então, continuando os nossos vídeos, comentar as questões 9 e 10 da prova da OBA de 2018, as duas últimas questões da prova, questões de astronáutica, né? Como eu disse no vídeo anterior, são questões bastante longas, as questões de astronáutica deste ano, né, de 2018, porém são questões fáceis do ponto de vista de conteúdo, né? Mesmo um aluno do primeiro ano consegue resolvê-las sem maiores dificuldades, só que, claro, precisa muita atenção, porque o enunciado das questões é muito comprido, é cansativa a leitura. Então a sugestão é você ir lendo aquilo que você vai sacando, vai fazendo uma anotação do lado, né? Coloca ali os dados, vai anotando o que vai sendo fornecido pelo enunciado, e aí tenho certeza que você não vai ter dificuldade para resolver as questões, ok? Então, deixe-me só descer aqui, pular um pouquinho aqui para a questão anterior, que nós estávamos aqui, deixa eu vir para cá, isso, vamos lá, tá aqui, ó, questão 9, eita, deixa eu só acertar aqui pelo ladinho que fica melhor para a gente ler aqui, tá bom? Isso, questão 9 valendo um ponto. Em 2017, foi lançado o satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, o SGDC. O SGDC é operado pelo governo brasileiro e visa oferecer acesso à internet banda larga a regiões remotas do Brasil, bem como disponibilizar um meio de comunicação seguro às Forças Armadas brasileiras. O sistema SGDC foi desenvolvido sob responsabilidade da empresa Visiona Tecnologia Espacial de São José dos Campos, São Paulo. Em função de sua órbita, o SGDC fica parado, entre aspas, né, em relação à Terra a 35.800 km de distância. É um satélite geoestacionário. O ficar parado significa que ele rotaciona com a mesma velocidade que a Terra rotaciona, tá bom, moçada? O usuário ligado à estação A pode estabelecer comunicação via SGDC com outro usuário conectado à estação B, vide a figura, né? Vamos ver a figurinha aqui então, deixa eu descer aqui um pouquinho, veja aqui, ó, uma comunicação via satélite. Então você tem uma anteninha aqui na estação A, um uplink sobe a comunicação até o satélite reflete em downlink para a estação B, e, né, a estação B sobe, né, o uplink, a informação e desce do satélite para a estação A. Até uma curiosidade, pessoal, o Observatório Astronômico lá do Colégio Estadual do Paraná, onde eu trabalho também, se utiliza de uma internet via satélite, com um link de 1 megabytes. Exatamente esse link que nós temos é o link que a gente tem lá de comunicação no observatório na atualidade, né? Visando aí uma futura robotização lá do observatório, tá? Bem interessante. Então, voltando para a questão, continuando aqui. Nos enlaces de comunicação de uplink e downlink ocorrem dois fenômenos importantes. Um deles é a redução da intensidade do sinal E, em função da distância e das interações das ondas eletromagnéticas com o meio no qual ela se propaga, né? Então, é a redução da intensidade, dada por E, tá? Anota lá, E, redução da intensidade. Outro fenômeno é o ruído eletromagnético, N. Então, coloca lá, N, ruído eletromagnético, que são sinais espúrios que introduzem contribuições indesejadas nas comunicações. É como se fosse aquele chuvisco, tá, pessoal? Então, ruído eletromagnético. Baseado nesses conceitos, é estabelecida a relação sinal-ruído, né? E, como é uma relação, significa que vai ter uma grandeza dividida pela outra, então E, né, dividido por N, e E dividido por N é uma expressão dada aqui por uma relação linear, ou seja, são todas grandezas que não são elevadas a nenhuma potência, a potência é 1, né? Então é P vezes G dividido por R vezes L, onde P é a potência de transmissão do satélite, G é o ganho da antena receptora da estação B,
L é igual às perdas na transmissão e R é a taxa de bits, isso é, bits por segundo, BPS, né? Quanto maior essa relação, melhor a captação da informação no receptor. Nesse exercício, o enlace de comunicação a ser analisado é entre o satélite transmissor e a estação B receptor, no sentido de downlink. A estação B compreende uma antena de 5 metros de diâmetro. Esse daqui é onde chega o sinal do satélite normalmente, pessoal, né? A anteninha lá do observatório, por exemplo, é uma anteninha de 1 metro de diâmetro, antena pequena, né? Que é da estação A aqui, que é a que vai ficar lá na parte remota do Brasil, digamos assim, né? No caso lá o observatório que fica na região rural de Campo Magro. Então a única maneira da gente ter internet lá na época foi via satélite, ok? Então pergunta 9A, valendo meio ponto. Suponha uma situação na qual o SGDC esteja transmitindo dados à taxa de 1 milhão de bits por segundo, ou 1 megabytes por segundo, com potência, com P, né, que é potência, igual a 50 watts. Em função de uma chuva torrencial, a perda total L em seu valor tem seu valor dobrado, né? Então a gente perde realmente quando chove muito, fica ruim a internet, porque, né, atrapalha, tem ondas eletromagnéticas ali que atrapalham o sinal. Supondo que mesmo com a chuva se queira manter a mesma taxa de transmissão de dados entre o SGDC e a estação B, qual seria a nova potência de transmissão do satélite? Considere que a relação sinal-ruído não se altere e que a antena da estação B é a mesma, né? Então, de fato, o que acaba acontecendo na prática, pessoal, é que a gente perde o sinal, fica mais lento, porque você não tem como aumentar a potência ou o ganho no satélite ou a perca, porque são baterias, né? Apesar de serem baterias extremamente duráveis, né? Não são baterias convencionais, são baterias para uso em aplicação aeroespacial, então baterias caríssimas, não é? A gente não consegue alterar a potência dessas baterias, que é uma situação hipotética, né? A gente consegue aumentar o ganho em terra, aumentando ou diminuindo a antena ou na potência da transmissão, de uplink, downlink do sinal, mas normalmente é na estação B que isso acontece. Então, para quem é usuário, como é a gente lá do observatório, né, quando chove, cai um pouco o sinal da internet mesmo. Tá? Mas vamos à resolução dessa questão 9A que está pedindo para a gente aí. Tá? Veja só. A relação EN ela permanece inalterada, né? Sem 1 e com 2, chuva, né? Quer dizer, você não tem a relação alterada, que é o que é dado no problema. Você vai ter uma perda, né, do L lá, que é a dissipação do sinal. Então, como a relação não se altera, E1N1, que seria a estação A, é igual a E2 sobre N2, né? Então, você pode usar, aqui poderia ser A e B também, tanto faz, aí depende como é que você vai fazer. Mas, como você tem aqui, ó, 1 é a estação 1 e 2 é a estação 2, veja aqui, né? Você tem P1 vezes G1 igual a R1 sobre R1 vezes L1. Todo esse lado aqui é igual a P2 vezes G2 sobre R2 vezes L2. Mas o enunciado afirma que o ganho é o mesmo, G1 é igual a G2, R1 é igual a R2, quer dizer, não se alteram, né, os raios das antenas. Então, se eles são iguais, significa que você pode simplificar dos dois lados da igualdade, você fica com P1 sobre L1 igual a P2 sobre L2. Então, o que vai influenciar aqui mesmo é a perda do sinal. Então, a potência em 2 que você vai ter que ter é P1 sobre L1 vezes L2. Mas o enunciado afirmou também que a perda L2 é o dobro de L1. Portanto, você substitui, né, no lugar que tem L2 aqui, você coloca 2 vezes L1, como ele fez aqui, ó. Então, P1 é a potência 50 dividido por L1 vezes 2 vezes L1
igual a 100 watts, ou seja, a potência 2 é de 100 watts. Já era de se esperar, não é, pessoal? Porque se não altera as características da antena, né? Nem em raio, nem em ganho, e você tem uma dissipação do sinal que faz ele cair pela metade, ora, como você tem aqui, ó, que na expressão, né? Essa daqui fica na parte do divisor da expressão, né? Se ela dobrou, né? Significa que para você ter o aumento de potência, que é o que está em cima, você tem que dobrar também para manter a relação aqui EN, né? Então, se era 50, tem que ir para 100. Fica uma coisa meio, né, meio óbvia. Até tiveram alunos que colocaram essa lógica, não fizeram a conta, mas sacaram o que estava acontecendo na expressão e, né, colocaram ali, não fizeram a conta, mas falaram, olha, como não se alterar as características da antena, né, nem em R nem em ganho, e a dissipação dobrou, né, a perda de sinal dobrou, significa que eu tenho que dobrar a potência para ter o mesmo ganho de sinal. Eu considerei certo, né? Porque ele falou que tinha que dobrar e colocou 100 watts. Então, colocou 100 watts, resolveu a questão. Não precisa necessariamente ser feita... Só que, claro, por essa lógica, veja que você tem que ter, né, todo um palavreado e todo, né, sem expressão aí para fazer. Você tem que sacar muito bem, tem que entender muito bem o que a questão está pedindo, tá? Ou senão você parte para as expressões mesmo e lida com elas aqui dessa forma algébrica, ok? Beleza? Vamos então para a pergunta 9b, né? Para a resolução da 9b. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Vamos assim que fica mais fácil. Deixa eu pegar aqui. O negocinho está me dando um baile hoje aqui. Olha só. Passou demais. Só um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. 9b. Meio ponto. Ao ser apresentado um novo valor de potência, o engenheiro do SGDC informou que o satélite já opera no seu limite de potência, que é de 50 watts. De fato, né? Está na potência máxima do satélite, não tem como alterar ela. Alternativamente, ele propôs que o aumento da perda L fosse resolvido aumentando-se o ganho da antena na estação B. Dentre os fatores que impactam no ganho da antena está o seu tamanho. O ganho é dado por G, que é igual a C vezes A, onde C é uma constante e A é a área circular da antena. Considerando-se que o satélite opere na sua potência máxima, qual o novo diâmetro da antena para manter a relação sinal-ruído e, assim, a mesma taxa de transmissão de dados? O diâmetro D1 original da antena é de 5 metros. Use raiz de 2 igual a 1,4. Então, veja, você tem que anotar o diâmetro, né? Vai ser uma variação no diâmetro. Então, o ganho da antena é o mesmo, né? Só vai variar o raio, né? A potência também vai permanecer a mesma, né? E quer dizer, a perda de sinal que você tem, você sabe que é, né, a perda L2 é 2 vezes L1. Então, com esses dados, você já pode vir para a expressão. Coloca aqui, né, a relação sinal-ruído, E1 sobre N1 igual a E2 sobre N2. Portanto, P1 vezes G1 dividido por R1 vezes L1 é igual a P2 vezes G2 sobre R2 vezes L2. Mas o enunciado afirma que P1 é igual a P2, então cancela, né? R1 é igual a R2, cancela, né? E L2 é igual a 2 vezes L1. Então, você tem que G1 sobre L1 é igual a G2 sobre L2, é o que sobrou. Então, G1 é G2, né? Que é o que você quer. Vai ser G1 sobre L1 vezes L2. Esse L2 que está aqui dividindo G2 passa multiplicando para o outro lado, né? Então, e como L2 é igual a 2 vezes L1, G1 sobre L1 é 2 vezes L1, né? Então, aqui, corta L1 com L1, você vai ter que G2 vai ser igual a 2 vezes G1. Ou seja, o ganho da antena também tem que ser dobrado para que você consiga manter o sinal de potência, manter o sinal estabilizado,
você tem que ter 2 vezes o ganho, já que você está tendo 2 vezes a perda, né? Isso é lógico. Só que a expressão do ganho é C vezes A, ele depende da área da antena. Como a constante é a mesma, porque essa constante depende dos materiais em que a antena vai ser fabricado, e no caso aqui vamos supor que ela seja do mesmo material, do mesmo metal, você tem aqui que C vezes A2 vai ser igual a 2 vezes C vezes A1. Então aqui varia a área, né? Então o C, como está dos dois lados da igualdade, você corta. Você sabe que a área da nova antena vai ser 2 vezes a área da antena 1. Só que a expressão de uma área circular de antena, você tem que lembrar que a área de um círculo é πr ao quadrado, né? Ou como ele usou aqui, ó, no caso, como ele já quer calcular o diâmetro da nova antena, o tamanho mesmo, você sabe que R é o diâmetro dividido por 2. Então, π vezes d2 sobre 2, o diâmetro da antena 2 elevado ao quadrado, vai ser igual a 2π, né? 2, porque é 2 vezes a área, né? 2π vezes d1 sobre 2 ao quadrado, que esse daqui é o raio da antena 1, né? Que vai ser igual a d1, o diâmetro dividido pela metade, né? Que é o diâmetro dividido pela metade é o raio, não é? Então, acaba, né, cortando π com π, isolando aqui, né, o 2 com o 2 também. Então, diâmetro 2 vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes o diâmetro da antena 1. Ora, a raiz quadrada de 2, olha lá, ó, sempre que ele dá alguma coisa como essa, você vai ter que usar, então está usando de fato. Raiz quadrada de 2 é 1,4 vezes os 5 metros, que é o diâmetro da antena. Ora, 1,4 vezes 5 dá 7. Para fazer fácil essa conta, você pode imaginar o seguinte: 1,5 vezes 10 seria 14. Né? Como 5 é metade de 10, né? Deu 14, vai dar metade de 14, é 7. Então, o diâmetro igual a 7 metros. Finaliza aqui a questão 9, ok? Vamos então para a última questão, que é a 10, para completar aí a nossa prova da OBA de 2018. Então, a questão 10 fala de pontos importantes de órbita, né, para o posicionamento de satélites, que são chamados pontos lagrangianos, pessoal. Isso é bem importante mesmo na astronáutica, ok? Então, questão 10, um ponto. Com o desenvolvimento da astronáutica, está cada vez mais fácil colocarmos telescópios em órbita. Contudo, alguns, como o SOHO, Solar and Heliospheric Observatory, que é o Observatório Solar e Heliosférico, precisam girar ao redor do Sol no mesmo período que a Terra e ficar entre o Sol e a Terra, pois precisam observar o Sol 24 horas por dia. Mas, pela terceira lei de Kepler, que diz que o período ao quadrado é igual a uma constante vezes a distância elevado ao cubo, ou seja, quanto menor a distância ao Sol, menor será o período e vice-versa, né? Logo, não seria possível colocar o SOHO e outros satélites para girarem ao redor do Sol com o mesmo período da Terra, estando num lugar diferente da Terra. Mas o italiano Joseph Louis de Lagrange, em 1772, descobriu que há 5 pontos chamados pontos lagrangianos num sistema Terra-Sol, ou Terra-Lua, ou Sol-Planeta, que são especiais. O ponto L1 fica na linha Terra-Sol, como vocês podem ver ali no desenho que está do lado, né? Entre a Terra e o Sol, e um observatório ali colocado move-se com o mesmo período da Terra, tal como faz o SOHO, o qual nunca é eclipsado pela Lua e recebe sempre a mesma irradiação do Sol. Significa, então, pessoal, que esse satélite vai levar o mesmo 1 ano, os mesmos 365 dias e 6 horas para dar uma volta em torno do Sol, estando nesses pontos L1, L2, L3, L4 e L5, que são esses pontos da órbita, né? Tem a mesma duração, tá certo? É isso que quer dizer esse enunciado aqui, tá ok?
Veja a figura ao lado. Os pontos L2, o ponto L2 fica depois do cone de sombra, umbra da Terra. Será o local de posicionamento do telescópio espacial James Webb e terá período de translação igual ao da Terra. Os pontos L4 e L5 ficam sobre a órbita da Terra e são colocados por um triângulo equilátero com aresta igual à distância Terra-Sol. Né? Então, como eles têm o mesmo raio ali, né? Quer dizer, em qualquer ponto da órbita você vai ter o mesmo raio, mas são pontos aqui em que L3, L4, L5, nesses pontos aqui, os satélites vão durar o mesmo 1 ano para completar sua órbita em torno do Sol. Tá? Então, pergunta 10A, valendo meio ponto. Considere que M1 seja a massa do Sol e M2 a massa da Terra. R é a distância Terra-Sol e R' a distância da Terra aos pontos lagrangianos L1 e L2. São simétricos em relação a M2. Né? O desenho aqui, o que significa, pessoal? Significa que eles estão, né? Veja aqui, ó. O R, então, seria a distância do Sol, que é M1, até a Terra. Né? O R maiúsculo. M1 a massa do Sol, M2 a massa da Terra. Rzinho é a distância da Terra até L1, que é a mesma distância até L2. Tudo bem? Sabe-se que a distância média da a Lua é de 384 mil quilômetros. Calcule quantas vezes R está mais distante do que a órbita da Lua. Opa, acho que eu pulei um pontinho aqui, desculpe. Estava lendo aqui, aqui, né? L1 e L2 são simétricos em relação a M2, isso mesmo. Pode-se demonstrar que R, que é o Rzinho, é dado por R aproximadamente raiz cúbica de M2 sobre 3M1 vezes R, que é igual a 1,4784 vezes 10 oitava quilômetros. Tá? Então, calcule quantas vezes R é mais distante do que a órbita da Lua. Né? Quantas vezes R está mais distante do que a órbita da Lua. Ora, do que a órbita da Lua em relação à Terra. Então, como ele dá o valor da distância da Terra até esse ponto lagrangiano, né? E ele dá também a distância da Terra até a Lua, quantas vezes R está mais distante do que a órbita da Lua, vai ser uma relação. Você vai dividir, então, essa distância Rzinho dividido pela distância que a Terra está da Lua. E aí ele dá essa conta aqui, ó, né? E dá o valor. Então, o que acabou acontecendo? Como é um valor dado, você estabelece uma relação entre elas. Você vai ter aqui, ó, 1,4784 vezes 10 oitava dividido por 384 mil. Como é 10 oitava, né? Você sabe que essa vírgula que está aqui, ó, ela tem que andar 8 casas para cá para que você possa fazer a divisão ou transformar esse número aqui 3,84 vezes 10 à quinta e fazer a conta que você tem aqui, né? No caso aqui ele transformou a notação científica de cima, né, no número normal, quer dizer, pegou 1,4784 e transformou em 147.840.000, né? Dividiu pelos 384 mil, então já corta 3 zeros aqui e faz essa divisão. 147.840 por 384, né? Aqui, ó, aqui, né? E fazendo essa conta achou 385 o valor, né? 385 vezes. Ora, pessoal, se fosse tão grande assim, talvez esse ponto lagrangiano estivesse lá perto de Marte, né? Mas como foi um valor dado e era uma relação entre distâncias, quem fez isso daí e não tem noção desses valores, obviamente, né? E até pela própria geometria do desenho ali, a gente vê que esse valor está exacerbadamente grande. Na verdade, foi um erro da OBA. Por isso que eles fizeram uma errata e consideraram como certo mesmo quem fez a conta dessa forma. Mas o valor correto, se você fizer lá, pegar a massa da Terra, se tivesse dado, por exemplo, a massa da Terra é a massa do Sol e a distância
Terra-Sol, que são 150 milhões de quilômetros, você poderia achar o valor e calcular, mas como isso daí é meio complicado, eles deram e morreram na potência de 10, pessoal. Porque aqui, na verdade, essa potência de 10 são 140, esse R aqui, ó, né? São 10 a sexta. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viria aqui, ó, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, aqui, ó, seria de 1.471, seria, calma aí, já tem 384 mil, né, quilômetros, então seria 1.378.040 quilômetros, né? Então, teve esse erro, porque o valor, na verdade, é 10 a sexta, né? Então, como é 10 a sexta, quando é 10 a sexta, você faz a conta, você chega em 3,85. Significa, então, que é 3,85 vezes a distância da Terra à Lua, né? Aí tem lógica pelo desenho, pela própria representação que a gente tem no desenho que está aqui, ó, né? Porque senão fica totalmente fora. Imagina, aqui é a distância da Terra até o Sol, né? Aqui, ó, o Rzão. Isso aqui, 385 vezes essa distância aqui, daria mais distante do que o ponto, né? Do que a distância da Terra até o Sol, né? Você imaginar que esse comprimentinho aqui, ó, você teria que dar 385 vezes essa distância aqui, ficaria uma escala fora até da folha do papel aqui, né? Apesar desse desenho não estar em escala, mas enfim, né? Foi um erro da OBA. Então, quem respondeu 385 ou 3,85 acertou a questão. É raro isso acontecer, mas teve um erro na prova da OBA nesse ano, então, né? E para finalizar, pergunta 10b, meio ponto. Conforme explicado, a vantagem dos pontos L1, L2 e L3 é que, mesmo estando a diferentes distâncias da Terra ao Sol, ainda assim satélites ali colocados teriam o mesmo período de translação da Terra ao redor do Sol, isto é, 365,25 dias, que é a duração de um ano, né? Qual seria o período de translação de satélites colocados nos pontos lagrangianos L4 e L5? A resposta só vale com a justificativa, né? Então é exatamente o mesmo período da Terra, pois estão sobre a órbita da Terra. Então, de fato, quando você olha ali, né, nós já tínhamos comentado isso quando falamos do desenho, né? Então aqui esses pontos são pontos que têm exatamente o mesmo período de rotação da Terra, né? Curioso são esses pontos L1 e L2, né, que estão aqui na órbita da Terra e que fazem com que eles tenham, significa que eles tenham o mesmo, eles vão chegar aqui juntos, né? Vão levar o mesmo tempo. Então a velocidade aqui no L2 é maior, a velocidade de órbita, do que no L1, que é menor do que a velocidade da Terra, mas eles chegam juntos aqui, ó, né? Esses pontos lagrangianos. Então, quem respondeu exatamente o mesmo, né, porque está sobre a órbita da Terra, tirou 10 na prova, beleza? Com isso concluímos então os comentários da prova da OBA de 2018 do nível 4 para qualquer aluno do ensino médio e aguardo vocês até os próximos vídeos comentando outras provas. Valeu, um abraço e até lá, moçada!